Netcom 2023, aqui no Expo São Paulo, é hoje, está acontecendo hoje, estamos finalizando mais um dia aqui e vamos deixar o convite especial para você que quer vir amanhã, vem para cá, Netcom, vai ter muitos prêmios, muitos sorteios aí, algum pessoal entregando algumas coisas aí, mas não deixa de passar aqui, ó, e vai lá e clica lá, ó, Feras em Rede, eu sou Feras em Rede, clica lá, segue nós. Vai lá embaixo, lá nas 3 estrelinhas, clica lá e fala assim, eu também sou Feras em Rede, bate sua foto, manda, eu também tô ligadinho na Netcom, eu também tô ligadinho no canal da Feras em Rede e manda pra nós aqui que nós vamos mandar uma camiseta pra vocês. Fala um pouco pra nós aqui agora a respeito dessa questão do Wi-Fi 6, porque você já tá contando pra mim que já tem até o Wi-Fi 7, mas eu não tô usando nem o 5 ainda, como é que é esse negócio aí de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, que quanta tecnologia é essa aí? Muito bem. O Wi-Fi, as redes, elas aumentaram bastante a sua velocidade, né? Então, antigamente a gente olhava os produtos de internet ali em 50 mega, em 60 mega e 70 mega. Hoje, planos básicos das provedoras estão em 200 mega, 300 mega, 500 mega, 600 mega e em alguns casos até em 1 giga, né? E a rede Wi-Fi é uma rede que ela é extremamente sensível, né? Não adianta nada você ter lá o seu 600 MB entregue, quando você usar o seu Wi-Fi, você não tem um Wi-Fi de qualidade, né? O padrão que existia mais antigamente era um padrão N, que trabalha 2.4 GB. Tá? Então esse padrão, ele funcionou por muito tempo, mas ele teve muito problema de interferência, porque a quantidade de canais dele é menor, e tinha muita gente usando 2.4, as TVs estão em 2.4, micro-ondas, uma série de coisas que gera interferências, vários vizinhos estão ali irradiando em 2.4, que tá ali, isso gera interferência. Daí surgiu a necessidade de montar um novo modelo, que aí veio o 5, o 5.8G, que aí é o 5G que todo mundo fala, né? Não a rede 5G, mas é o Wi-Fi 5G. Wi-Fi 5G, que ele trabalha em 5.8. Ou seja, ele trabalha numa largura diferente, com muito mais canais, né? Porém, a cobertura dele não era tão boa, tão distante, né? Tão boa quanto o 2.4, né? Porém, o 2.4 sofria um problema de interferência por causa dos canais, de ruído, uma série de coisas. Vamos colocar dessa forma o ruído. Veio o Wi-Fi 6. Então, o Wi-Fi 6 ele tem uma cobertura tão boa quanto o 2.4, mas com uma quantidade de canais e uma tecnologia que praticamente você não tem interferência ou não tem interferência com o seu vizinho ou com uma estrutura. É claro que quando todo mundo tiver um Wi-Fi 6... Quando criar uma massificação, aí pode ser que você tenha um problema, mas não vai ser do mesmo nível 2.4 que se tem hoje, né? Vai ser um nível muito menor. E agora vem o Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 você não vai ter interferência praticamente por causa dos algoritmos que ele já tem interno. E só uma pergunta então, com todas essas tecnologias, os equipamentos dos clientes estão acompanhando? O que você acha? Não. Então, na realidade, assim, os equipamentos é o que a gente vê na rede, né? Então, você pode colocar um Wi-Fi 6 na casa do cliente. Agora, se ele tiver um telefone que não tem a capacidade compatibilidade do 6G ou uma televisão que só conecta em 2.4, o 6G para ele, o 5G para ele não vai fazer diferença nenhuma e o Wi-Fi 6 também não vai fazer diferença nenhuma. Então, o device que você tem na ponta tem que ser compatível. Exato. Mas isso vai acontecer de uma maneira ou de outra, e é uma brincadeira que eu sempre faço. Eu lembro, alguns anos atrás, uma TV de plasma de 50 polegadas custava 50 mil reais. Com certeza. Hoje, uma TV
porque LED custa 3 mil reais, 2.500 reais. Você vê como é que baixou o preço. Baixou o preço por quê? Pela massificação. Pela massificação. Então, hoje talvez o device seja caro, né? Você ter um celular 5G, um celular que consiga conectar no Wi-Fi 6, seja um pouco mais caro. Mas massificando isso, esse custo vai reduzir. A tecnologia vai cada vez mais ser distribuída. Isso vai ser uma realidade muito próxima, real, né? Muito próxima. Muito próxima. E tá evoluindo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então a gente acaba falando assim. E quanto à questão de pessoas, porque a gente fala do cliente não ter esse device, e existe o meio do caminho que são o grande fomento dessa feira e de todas as conversas que a gente tem sobre a mão de obra. Sobre a mão de obra. Como que tá essa questão da mão de obra na Americanet? Existe essa necessidade? Porque nós do Feras em Rede estamos aqui para fomentar a questão de mão de obra. Então, vamos estar entregando tecnologias fantásticas como essa, mas temos que ter técnicos especializados para fazer essa comunicação com o cliente, contar para ele, ó, cara, você tem uma Ferrari aqui, você tem uma estrada maravilhosa, mas você precisa trocar. Como é que tá essa questão aí? Isso não é uma questão da Americanet do Brasil, isso é uma questão mundial. Mundial. A questão de mão de obra é mundial. É mundial. Nós estamos vivendo uma coisa chamada apagão tecnológico. Isso Caramba. é muito sério. Caramba. É muito sério. O volume de pessoas formadas em faculdades é infinitamente menor do que o mercado está precisando. E estou dizendo de números que avançam 70%. Caramba. Então o que falta é capacitação. Quantos jovens a gente vê chegando na faculdade e não terminou? Não terminou porque não quer. Não terminou porque tem que trabalhar, não terminou porque tem que pagar as contas, não terminou porque faltou dinheiro, não terminou porque desloca quilômetros e quilômetros. Não terminou por N dificuldades que a vida traz. No mercado de tecnologia, está faltando mão de obra para todos os campos da tecnologia. Seja desenvolvimento de sistemas nas mais variadas linguagens, seja para infraestrutura, para servidores, para desktops, para sistemas operacionais, para storage, enfim, para N Setores. oportunidades, setores de infraestrutura. Está faltando mão de obra para telecomunicação, porque no final de coisas, telecomunicação e tecnologia da informação tem tudo a ver, estão juntos. Nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Então nós estamos sofrendo um apagão em relação a isso. Essa é a palavra. Caramba. Isso tá muito grave, porque as empresas hoje já estão formando centros de treinamento para formar os próprios empregados, os próprios técnicos. O Feras em Rede vem justamente fomentar isso e trazer essa necessidade, não só a gente como Feras em Rede, mas tem milhares de pessoas no Brasil inteiro, como você mesmo falou, é um problema mundial e a gente está fomentando isso, está trazendo vocês para ter esse bate-papo com a gente, para saber se é algo que a gente está falando assim, às vezes, pô, vocês estão falando isso, mas não é a nossa necessidade, não é a nossa realidade. Mas pelo que você falou, é uma realidade mundial. É uma realidade mundial e eu vou falar mais. Eu posso afirmar que não existe uma empresa que não está passando por esse problema. E os poucos bons que tem aqui, os de fora vieram, levaram, estão pagando caro, e aí cabe a nós fomentar agora e trazer, porque a gente fez assim, qual foi a evolução da Telecom? A evolução da Telecom teria 10 anos, um projeto que a gente teria para aplicar em 10 anos, a gente teve que aplicar em 3 meses. É, porque na realidade, se você olhar a informação, né, se você olhar o que aconteceu com o TI, nós sofremos uma revolução, um boom nos últimos 10 anos. Um boom. Não foi nem 10 anos, porque na pandemia agora, vamos falar de 2, 3 anos, foi um boom. Foi mais um boom. Foi mais um boom. Mais um boom. Tá vindo a computação quântica. Mais um boom. Então quer dizer que as pessoas que estão se formando agora, elas não estão conseguindo acompanhar. Nós mesmos que já estamos... Absolutamente. Não estamos conseguindo acompanhar. Então os que vêm agora falam, poxa, como que seguir isso aqui? De onde que veio? Como que partiu? Tá meio difícil. Então vamos ter que acelerar até a educação. Então. Vai ter que acelerar muito. Então, quer dizer, o que já é um apagão vai se tornar um grande problema. O supercomputador quântico que fizeram, eles simplesmente fazem em 6 segundos o que uma computação normal demoraria 43 ou 46 anos. Caramba!
E como é quem é o ser humano que vai processar Exato. tudo isso e correr em cima? Então, acredito que só massificando o treinamento, somente fazendo as coisas E acontecerem. políticas na empresa. Lá na Americanet, por exemplo, a gente tem o trilha de carreira. Ó, muito bom. Então, o que é o trilha de carreira? A pessoa entra no call center, recebe um treinamento, recebe ali toda uma parte de uma escala de trabalho, né? Então, ela começa aqui, é treinada, bonitinha, e ela cumprir todos os requisitos, as etapas, né? Que tem todo um critério para que isso seja feito, passa para a próxima fase, vai passando. Essa pessoa que começou ali no call center, ele pode ser um engenheiro de redes, que a gente vai lá e treina ele. Ele pode ser um analista de NOC, pode ser um analista sênior de NOC, pode se tornar um engenheiro. Plano de carreira. Plano de carreira. É uma trilha de carreira que a gente chama. Ele precisa arrumar a matriz de competência. Ele tá lá trabalhando na Americanet e aí ele começa a ter matriz de competência, ele começa a estudar. A gente dá a plataforma para ele, que é uma plataforma gamificada. Então ali tem os conteúdos, a gente promove os cursos para poder ajudar, para poder se desenvolver. Hoje eu tenho engenheiro de redes na nossa estrutura que começou lá no call center. Top. Então, as empresas têm que fazer isso. E tem vários exemplos de mercado, né? Me vem agora na cabeça o que o pessoal da IT-Lean faz, né? A IT-Lean tem um projeto chamado IT-Lindos, a coisa mais linda do mundo. O que é o IT-Lindos? Eles pegam as pessoas que têm dificuldade social grave, dá ali toda a estrutura para ele, dá ali um saláriozinho para a pessoa poder se sustentar, pelo menos poder chegar no trabalho, fazer a coisa, ter a comida que às vezes falta, com antes certeza. dela ter essa oportunidade. Dá toda uma gama de treinamento, de desenvolvimento e os melhores entram já na equipe de desenvolvimento sendo monitorados pelos desenvolvedores plenos, sênios, e aí ele vai crescer. Aí a faca nos dentes. Não adianta você formar se a pessoa que entra lá não tem a faca nos dentes. O que é a faca nos dentes? É a vontade de crescer, atitude, a vontade de fazer diferente, a vontade de realmente construir o seu futuro. Então, resolver esse problema não é fácil. Nós estamos falando aqui, tem dois exemplos aqui muito bonitos da Americanet e da IT-Lean, que são exemplos que a gente conhece, e tantos outros, a gente pode aqui gastar horas falando de bons exemplos. Mas essa formação ela é super importante. Então, mas não adianta você ter a formação e a pessoa também não tiver... Chá, né? Tem que juntar o chá. Exato. Conhecimento, habilidade e atitude. Por isso que essa questão de seleção do RH, dos recursos humanos, gente, cultura, uma série de coisas, o ESG, tudo isso, as competências têm que ser olhadas e realmente escolher as pessoas que querem fazer que querem realmente, né? Tecnologia, para quem está iniciando a carreira, para quem não é uma área fácil. Mas ele não tem como fugir, ninguém tem como fugir. Não adianta o cara falar assim, eu não quero ter tecnologia. Meu, ligou a televisão, é smart. É isso. Mas não vai assim, ter mais como se fugir. Vai entrar esse mundo, não é um mundo fácil. É um mundo tem que amar. Você tem suas dificuldades, você tem que gostar, mas ele é extremamente gratificador. Por quê? Muito bom. Porque quando você monta alguma coisa, quando você participa de uma equipe que montou alguma coisa, ou que você faz parte de um grupo que montou alguma coisa, você olha para aquele pequeno pontinho que você ajudou a montar e fala, eu participei desse negócio. Você falou nisso agora, você me falou nisso agora, veio uma ideia. Qual é o seu sentimento de ter trazido conectividade junto com todo esse time aí de SP, porque você pegou essa evolução, né? Porque a internet era tão difícil e tal, e esse boom da internet aí, como que você se sente parte da história? Sim. Muito gratificante, né? É o que faz você se levantar todos os dias. Top. Porque quando você trabalha, você tem que ter, com o perdão da palavra, né? Você tem que ter tesão por aquilo que você está fazendo. É isso aí, tem que amar. Você tem que amar o que você está fazendo. À medida que você olha aquilo que você ajudou a construir, com os colegas de trabalho, com as outras empresas, com até seus concorrentes, né? Porque o seu concorrente fez você melhorar. Lógico. Você olha isso e você fala assim, puxa, aí que bacana que está acontecendo. Olha essa molecada hiperconectada. Olha o pessoal usando a tecnologia para N coisas bonitas. Tem gente também que usa tecnologia para coisa ruim, né? Mas isso é outra história. Isso aí não tem jeito. Isso é outra história. Esse aí não realiza sonhos, ele apenas destrói sonhos. Exato. Mas o nosso objetivo sempre é realizar sonhos, é trazer transformação. Exato. Esses dias eu fui lá no Mercado Municipal de São Paulo
Às vezes eu vou lá fazer umas comprinhas lá pra... Muito de bom. fruta, lá, Tem uns... comer como é uma que é? mortadela. Eu ia falar isso. Lá tem uma mortadela. Tem. Não é pão com mortadela, é mortadela com pão. Eu só consigo comer meio. Pô, e dá orgulho você passar e olhar ali a internet pra todo mundo. Você vê o pessoal lá no celular usando a internet, o Wi-Fi público. Pô, é legal. Top. É um projeto da prefeitura, mas é legal você ter feito parte disso, você ter ajudado. Então a gente de tecnologia, a gente vive disso, né? A gente vive de olhar um sistema que a gente desenvolveu e está funcionando, vive de olhar uma estrutura que você montou e ver que está funcionando. Isso dá orgulho, é o que movimenta e faz a gente acordar todo dia. Isso é o legal da área. A gente estava falando ainda que nós, como brasileiro, pegamos tecnologia lá fora e adaptamos ao nosso jeito e criamos coisas que nem existem. Você sabe que o Brasil é um dos grandes talentos mundiais de tecnologia. Sim. É um dos grandes talentos. Isso é reconhecido, tá? Não é uma... O pessoal fala, aqui o Brasil, tupiniquim, tá aqui os coitadinhos. Não, senhor. A tecnologia do Brasil é de altíssimo nível. Top. Os profissionais daqui são de altíssimo nível. Não diga-se de passagem, muitos países estão vindo buscar profissional brasileiro. E já estamos com problema aqui, ainda estão vindo buscar. Vem buscar. Rapaz. Vem buscar. Principalmente dessa questão de trabalho onde você estiver, por causa da pandemia, uma série de coisas. O pessoal de fora de outros países viu a versatilidade que o brasileiro tem de se adaptar às situações, de poder improvisar em situações difíceis, em ter a capacidade de desenvolver algo novo que ninguém... O brasileiro é um dos grandes... desbravadores de fronteira. Desbravadores de fronteira, a gente sabe disso. Está no nosso DNA isso, né? Talvez a maior quantidade de mini empresários, os empresários estão no Brasil. Estão aqui com todas as dificuldades. Tudo. O cara que montou para vender coxinha, o cara que montou para vender pastel, o que montou o salão de cabeleireiro. Talvez a gente tenha o maior volume daqui. De CNPJ. O brasileiro gosta empreendedor nato. É empreendedor nato. Ele nasceu com isso. Caramba, que loucura. Então, com base nisso, esse mercado internacional tá olhando isso e tá vindo buscar profissional aqui. Você não precisa ir para lá, você vai trabalhar daqui prestando um serviço remoto para um determinado país. Coisas que nós também, do ramo de telecom, conectamos esse povo tudo, criamos essa habilidade e mais um... Exato. Então, nesse programa que você falou, que você está liderando, né, toda essa estrutura, não é uma questão só do mercado nacional, é mercado internacional. Mundial. Então, se você realmente fomentar isso e realmente a pessoa for atrás, ela não abre um leque, ela abre um mundo na frente dela. Talvez ela não vai ter ideia de onde está o horizonte, tão grande que ele é. Isso não é um exagero, isso é a realidade, é o que nós estamos vendo hoje, né? Se você entrar no LinkedIn, que é uma rede social bem conhecida, mais para o mercado corporativo, entra lá na parte de jobs ou de empregos, vai lá ver a quantidade de empresa internacional que está vindo buscar profissional brasileiro. Caramba. Né? Então, isso é um negócio que está chamando bastante atenção. Projetos como o seu vão fazer a diferença. Projetos que a Americanet faz. Então, hoje, os técnicos, nós treinamos os técnicos nos nossos centros de treinamento. A gente procura ajudar as pessoas para poder se desenvolver dentro do mercado de telecomunicação e TI, né? E tantas outras empresas formando as pessoas. Hoje, eu faço parte de grupos de trabalho e grupos de CIOs, grupos de CTOs. A quantidade de empresas que estão formando centros de treinamento para treinar pessoas que não conhecem absolutamente nada de tecnologia, para poder entrar no mercado de tecnologia, para resolver um problema chamado apagão tecnológico, hoje está muito, muito, muito massificado. Então, eu acho que vocês estão indo para o caminho certo, muitas empresas estão indo para o caminho certo e o mercado está olhando isso com bons olhos em cima da preocupação principal chamada apagão tecnológico. Apagão tecnológico. Pessoal, estamos aqui com o Eduardo Vale, o CTO da Americanet. Foi um prazer em falar com você. E olha, cara, a gente podia esticar essa conversa por mais tempo. Vou pegar seu contato aqui. Foi muito bom falar sobre isso. O Feras em Rede vem falando sobre essa questão desse apagão. A gente talvez não encontre a palavra certa, mas o objetivo do Feras em Rede, tanto como social também, porque assim, muitas vezes um curso de telecom é caro e o cara não tem como pagar para poder ter o curso para depois começar a trabalhar. Então o objetivo do Feras em Rede é dar esse treinamento para ele
e depois, após ele estar trabalhando, a gente ir lá e receber dele de volta quando ele já tiver com o trabalho, porque nós vamos monitorar ele, nós vamos aperfeiçoar ele e vamos estar junto com ele cobrando, entendeu? Esse é o objetivo do Férias em Rede. Então talvez nasça uma parceria aí, Férias em Rede Americanet. Quero aproveitar, pegar uma camisa do Férias em Rede aqui, ó. Já vamos fazer aqui, ó, parceria Americanet Férias em Rede aí, pra gente já agradecer o Eduardo aqui, agradecer toda essa energia positiva, porque o objetivo aqui não é saber quem é o melhor, e sim quem tá fazendo para deixar legado, quem tá transformando vida. E você faz isso através da Americanet, através do seu trabalho. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade. É um trabalho muito bonito que você vem fazendo. E isso faz diferença na sociedade, né? É o que a gente realmente, enquanto país, está precisando, né? Tecnologia da informação é uma área que ela dá oportunidade para muitas pessoas, porém falta mão de obra. Então é um mercado que pode ajudar muita gente, né? E você não precisa saber de tudo. Não, e o bom que é um serviço é um serviço que você pode trabalhar em casa, é um serviço onde você pode aprender em casa, porque eu comecei, eu não contei isso, mas só para ajudar quem está seguindo você, eu comecei consertando o computador. Eu também. Então, juntando sucatas. E já passou 28 anos. Eu ia lá pro Paraguai buscar peça para trazer. Olha que coisa. Pegava um ônibus para trazer a peça para montar aqui. Olha que coisa que a gente fazia. Então, eu passados 28 anos, comecei consertando o computador com muito orgulho. Se tiver que voltar a consertar o computador, eu conserto o computador. Porque tudo que eu passei valeu a pena a cada segundinho. Então, você tá em casa, você quer entrar pro mercado de TI e não sabe como? Ó, tem cursos bacanas para você consertar computador que você já começa a trabalhar já no dia seguinte. Com certeza. Fez o curso, já faz o trabalhinho, já vai ganhando seu dinheirinho, com honestidade, e aí é só ir crescendo, só pegando as oportunidades e empresas que fazem esse tipo de investimento. Então, agradeço muito a oportunidade, foi legal esse bate-papo, e estou disponível aí para a gente conversar mais e agradecer muito a camisa. Prometo que eu vou usar na minha próxima corrida de carro. Show, show. Manda foto lá para nós, marca nós Férias em Rede lá e fala assim, ó, aqui é mais que fera. É isso, muito aqui bem. É piloto das estradas, é fera de verdade. Muito obrigado. Obrigado, querido. Prazerzão. Pessoal, estamos terminando hoje Netcom 2023, aqui a 10ª edição no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Muito obrigado, meus agradecimentos a todos vocês e até amanhã.